poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me
buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Tá, se paz, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo venha estar sondando os nossos corações com pedido de perdão dos nossos pecados e dos pecados ocultos também. Me capacita a transmitir esse assunto importante e que durante a ministração e depois o Senhor venha estar curando e nos perdoando e nos sarando. Capacita-me e revela a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Bem, alguns irmãos aí devem estar em grupos ou sozinhos, mas nós podemos ser ministrados aí mesmo à distância, tá bom? Depois alguns vão estar orando juntos para ministração de quebra de maldições e cura. Bem, é só lembrando um pouquinho sobre o assunto maldições. O conceito, só para lembrar, o conceito de maldições é que pecados geram consequências. Então, maldições são consequências de pecados e iniquidades que não foram confessados. Estão pendentes. Então, se estão pendentes e não confessados, não estão perdoados. E as consequências continuam, né? As maldições continuam enquanto não for confessado e for perdoado pelo Senhor esses pecados, tá? Esse é o conceito de maldições. Bem, um assunto que eu queria dar maior enfoque hoje é sobre as iniquidades. Tem uma diferença de iniquidades e pecados? Sim, pecados são cometidos eventualmente ou não faz parte, às vezes, da nossa índole, a gente peca e nós pedimos perdão. Porém, existem pecados contínuos que nós cometemos
há muitos anos, que também pode ser proveniente dos nossos pais que faziam a mesma coisa, os dos nossos avós, e isso tem perdurado durante muitos anos, né? E não são pecados, para outros pode até serem pecados pequenos. Alguns mentem compulsivamente, alguns bebem compulsivamente, e por mais que peçam perdão, eles bebem e se escondem e bebem bebida alcoólica, né? Coisas que fazem mal. E alguns são viciados em outras, em pornografia, por exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai citar. Isso são iniquidades, e por mais que nós peçamos perdão, ela fica, né? E em Salmo está escrito assim, 103:3, é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades. Perdoa porque existe uma confissão, porque é um pecado, é um tipo de pecado mais forte, é um pecado tipo vício, né? E ela gera consequências, sim, uma das coisas, doença, né? Mas que quando Deus perdoa, Ele sara também as consequências dessas iniquidades. Elas geram doenças emocionais, físicas e espirituais, tá? Então, para ter o perdão, para que hoje nós tenhamos a cura e quebrar as consequências dos pecados ou iniquidades, que nós vamos dar maior ênfase hoje, é necessário o quê? Perdão, pedido de perdão. Se for para Deus, é para Deus. Mas se nós cometemos contra alguém, é importante nós confessarmos para essa pessoa também, tá? E em 1 João 1,9 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados ou iniquidades, tá? Deus vai nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça, porque muita coisa, as consequências existem, e Deus vai purificar, né? Fruto de uma prática de injustiça. Pecado é um pecado de injustiça, tá? É algo que não agradou ao Senhor, tá bom? Não agradou a justiça de Deus. Deus é juiz, e Ele não se agrada disso, né? Então, quando o juiz não se agrada, a gente sofre as consequências da lei de Deus, tá? Iniquidade pode ser um DNA familiar, é o que eu disse para vocês, né? Às vezes é avó, avô, mãe e pai que bebem muito, por exemplo, né? E nós temos isso no DNA. Uma vez nós até vimos essa apresentação sobre o DNA, como que o fumo também, ela afeta até os nossos descendentes, nas crianças que nascem fruto de pessoas que têm muito vício, né? Elas sofrem também, né? E tem coisas que são emocionais, pecados emocionais, né? E pessoas que são muito vaidosas, muito soberbas, né? Muito orgulhosas, é uma iniquidade. Então as pessoas não conseguem pedir perdão, não conseguem admitir o erro, né? Pessoas que não são honestas, por exemplo, na área financeira, às vezes pode ser proveniente do DNA, ou a pessoa aprendeu isso na infância ou na juventude e até hoje não consegue fazer um negócio honesto, né? E o pecado se tornou uma iniquidade, faz parte da pessoa, né? E é isso que nós estamos tratando hoje, né? É uma coisa muito forte. Esse pecado é o mais forte de todos, tá? Pior que demônio, porque não dá para expulsar. Não dá para dizer assim: ô, iniquidade, sai em nome de Jesus. Ela não sai. Sai orgulho em nome de Jesus. Não sai. É necessário reconhecer e confessar, tá bom? Vícios também, né? Hoje tem muita fofoca, né? Fofoca é um espírito maligno, está por trás, sim, mas também se torna uma iniquidade. A pessoa tem a necessidade de... Hoje usam muito o WhatsApp, né? Ou as redes sociais para soltar um fake
gospel, eu inventei esse nome. É o espírito do engano ou mentira, né? Então, isso é extremamente pernicioso para outras pessoas, pior que atinge outras pessoas, né? Inocentes. E é um pecado, é sério isso. Isso pode destruir reputações, pode destruir uma igreja, pode destruir um ministério, né? Então, isso é por causa da iniquidade. É um vício da pessoa, que estava escondido às vezes, e aparece repentinamente. A pessoa estava controlando, tinha deixado no caixão, até que um dia tirou do caixão o quê? Esse pecado antigo, né? É iniquidade. Na tendências de traições também, que vem de linhagem às vezes, ou faz parte da própria pessoa, né? Rebeliões individuais ou coletivas. Geralmente rebeliões são coletivas, de grupos, né? Mas existe um ajuntamento de pessoas que pensam igual, né? Então, isso é uma tendência também de uma iniquidade comum de um grupo, às vezes, tá? Então, a gente tem que ser tratado aí, tá bom? É um pecado. Bem, Isaías 53, 4, 5. O projeto de Deus. Um dos projetos principais de Jesus foi esse. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E essa parte é a principal desse tema de hoje, tá? O projeto principal de Jesus, quando ele veio na terra para sofrer, para morrer pelos nossos pecados e sofrer dores. Uma das razões, ele foi moído por causa das iniquidades. O projeto de Jesus era: as iniquidades doem e moeram Jesus. Uma das coisas que mais fizeram Jesus sofrer ou doer, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas, foi por causa das nossas iniquidades. É uma coisa muito ruim, na verdade. É muito ruim. E uma das razões principais da morte de Cristo e o sofrimento de Cristo foi por causa das nossas iniquidades. Isso mói, isso dói, e moeram a Jesus, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele teve que vencer essa dor para que ele pudesse nos livrar das nossas iniquidades, impedir que as iniquidades nos destruam. Então ele diz: eu consegui vencer, eu vou ajudar você a vencer também. Então só quem passa por muita dor, só quem passa por uma guerra dessa contra a própria fraqueza é que consegue ajudar uma outra pessoa, dizendo: eu venci, agora eu posso te ajudar. No caso de Jesus foi assim: eu venci as iniquidades não dele, mas dos outros, né? E doeu muito para ele, né? Vocês sabem da história de Jesus, que foi muito dolorida. A gente não sabe medir, mas diz que mói, aperta o coração de Jesus. E um dos objetivos é para que nós vençamos as iniquidades, né? Então, foi uma das razões principais da morte de Cristo, é que os seus filhos, os seus seguidores, eu e você, vençamos o quê? As nossas iniquidades, né? Sei que muitos pecados a gente pede perdão pelos pecados, mas às vezes, quando alguém vai mexer naquele ponto fraco da minha vida ou na vida do ser humano, é onde se manifesta, aí que começa a aparecer a verdadeira dor, tá?
e começam a aparecer as irritações, começa a aparecer a desistência, porque as pessoas não querem desistir das suas iniquidades. E é para isso que Jesus veio, para o quê? Ajudá-lo a vencer a iniquidade. Tá? Jesus sofreu para que eu e você sejamos, tá? Vitoriosos nas nossas iniquidades. Foi uma das razões principais, por isso que na vida cristã a gente tem que vencer, tem que deixar morto o nosso pecado. Quando nós nos convertemos, nós choramos por arrependimento, nós mudamos. Existe uma mudança radical em nossas vidas. Aqueles que tinham pecados sérios, de vícios, quando tem um encontro com o Espírito Santo, as pessoas deixam de trair quem tinha essa tendência. As pessoas que eram desonestas se tornam honestas. As pessoas que mentiam não mentem mais. Por quê? Era o objetivo de Jesus mesmo. O Espírito Santo dá uma força sobrenatural para vencer as iniquidades, né? E diz assim: Deus verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito do que vai dar certo, né? Ele viu que Jesus deu certo. Ele sabe que existem seguidores que farão a mesma coisa que Jesus, tá? Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, quem segue a Jesus, quem está atrás de Jesus, ele pega as nossas iniquidades, é como ele pegasse e levasse embora. Ele envia o Espírito Santo e ele nos capacita a vencer as nossas iniquidades, os nossos pecados íntimos e mais fortes, né? Porém, depois de alguns anos de vida cristã, muitos querem trazer de volta a iniquidade. Esse que é o maior problema. Qual é que depois de alguns anos, nós voltamos no cemitério espiritual e abrimos o caixão. Até hoje, essa semana eu vi uma cena de um coveiro abrindo um caixão, desculpe a tragédia, tá? E abrindo o caixão para pegar o pó de volta, né? É como a gente voltasse ao caixão, quisesse acordar o morto, né? E isso é trazer de volta as iniquidades. Eu era muito desonesto antes de me converter. Depois que me converti, Deus me fez honesto, amém. Só que é possível que muitos de nós, nessa caminhada cristã, comecemos a voltar para trás, tá? É isso que é o assunto mais importante para nós aí sermos tratados, tá bom? Iniquidade. A nossa volta às práticas diante de sermos cristãos, por exemplo, né, de pessoas que traíam, não traem mais. E às vezes eu vejo, é possível acontecer que depois de alguns anos de vida cristã, nós somos testados sempre e temos que manter o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo sempre e não olharmos para trás, tá? Mas as nossas práticas de iniquidade, ou resgatando, se a gente resgatar o nosso passado e aparecer no íntimo antigo, podemos voltar a trair. Não, mas não estou traindo mais a esposa, não estou traindo mais o marido, mas pode estar traindo o corpo de Cristo, é a mesma coisa, tá? Então, e Hebreus diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram do celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, o poder do século futuro, e recaíram.
é recaída. Não deve acontecer isso, é isso que ele diz. Sejam outra vez renovados para arrepender, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Ou seja, as nossas iniquidades machucam a Jesus Cristo. Ele sente a dor, ele lembra da dor da cruz e daqueles que o diziam, morra Jesus, né? E o expõe à vergonha, né? Então parece que tudo que Jesus fez para a minha vida não valeu, né? Ele trabalhou tanto para que um dia nós o machuquemos de novo. Como que eu posso ofender a Jesus? Através das nossas iniquidades, né? Alguns têm uma tendência de ser, alguns eram orgulhosos, ficaram humildes, depois estão voltando a ser orgulhosos de novo. Não choram mais por causa do pecado. Isso tem machucado o corpo de Cristo. Muitos têm cometido iniquidades, né? E têm machucado ao corpo de Cristo. E Jesus sente isso, né? Existe a possibilidade disso que vocês e eu temos que tomar cuidado. O quê? Se a gente machucar demais o corpo de Cristo, pode ser que se torne impossível a gente voltar a provar novamente daquilo que é do reino de Deus, né? Existe essa possibilidade? De acordo com Hebreus 6, sim, é possível. Então não se brinca. É hora do quê? É hora de fazer aquilo que a gente fez no começo da vida cristã. Pedir perdão. Pedir perdão, né? E aceitar a correção de Deus. Deus não vai mexer no pecado leve, gente. Deus vai mexer naquilo que alguns curtem demais o pecado, né? Eu lembro de uma pessoa que era viciada na bebida, né? Há muitos anos atrás, ela gostava demais de ficar embriagada, né? Mas ela curtia isso, ela gostava. Então chega uma hora que a pessoa, acho que não teve um arrependimento verdadeiro, ou não quer, está machucando o próprio corpo de Cristo, né? Está machucando. Vai chegar uma hora que vai se tornar o quê? Irrecuperável, tá, gente? Então, nós temos que ter o temor de Deus. Isso está machucando demais a Jesus Cristo, né? E isso, de voltar às práticas das iniquidades passadas, é que tem se tornado um pouquinho recorrente. Isso não deveria acontecer. E de acordo com esse versículo, é como se estivéssemos crucificando a Jesus Cristo novamente. Ou seja, ele está moendo, está doendo a Jesus Cristo a nossa iniquidade, tá? A iniquidade do corpo de Cristo, da igreja. Isso mói, isso não pode acontecer, não deveria acontecer, tá? Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu não ouça. Ou seja, a iniquidade faz com que a gente fique isolado, a gente se sinta só. A gente sinta, as pessoas estão me rejeitando. Não. Pode ser que Deus esteja nos rejeitando se não houver pedido de perdão pelas nossas iniquidades e não escondermos. A gente tem que reconhecer que existem, não pecadinhos, mas iniquidades que muitos de nós envergonhamos até de citar. Mas é aí que Deus está mexendo. É para isso que Jesus veio. Para o quê? Sermos vitoriosos contra as nossas iniquidades, né? E a iniquidade que está fazendo a separação entre nós e a presença de Deus. Não dá para sentir a presença de Deus sem confissão das iniquidades. Nós podemos sermos cristãos ou religiosos, né? Mas a presença de Deus não vai conosco, não, tá?
A unção não vem. Vamos lá. O salmista disse, né? Acho que foi Davi, 51, deve ser. Pois não, ele orou assim: eu sei que o Senhor não quer sacrifícios, né? A religiosidade, tá, gente? Eu vou pedir perdão, então, formalmente, tal. Não, Deus não é só de boca, tá? Senão eu te daria. O Senhor não se deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito, o coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Ó Deus. Muitos não querem nem ouvir mais aquilo que Deus quer falar. Por quê? A iniquidade está impedindo de Deus nos abençoar e nos curar. Nós temos que fazer alguma coisa? Sim. Temos que tratar no quê? No nosso ritual? Cantar mais? Não. Deus está querendo que a gente tenha o coração quebrantado, né? E existe uma maneira prática de fazer isso? Sim. Primeiro tem que confessar que eu tenho problema, Se você tem vergonha de dizer, fala diante de Deus pelo menos, ou reconheça, né? Muitos ficam tão bravos que viram a cara, se tornam inimigos dos amigos, porque não quer admitir a culpa. Quer que a culpa seja dos outros. Não é. É nossa. Né? A iniquidade que traz inimizades. A iniquidade que faz com que a gente fuja. A gente queira dar culpa para os outros e às vezes porque a sensação, o mal-estar que isso traz é muito forte. Muito forte. Né? A iniquidade. Dá um mal-estar muito forte quando nós estamos sensíveis diante do Senhor. Não tem como sentir a presença de Deus. Podemos nos tornar religiosos, mas não conseguimos chegar na presença de Deus. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer e confessar as vossas culpas diante dos outros, sim, porque o nosso semblante mostra se a gente está quebrantado ou não. Porque se a gente vai no corpo de Cristo e é inimigo de todo mundo, ou a gente foge, ou não quer ter relacionamento com ninguém, não quer abençoar ninguém, nos tornamos egoístas, ou por quê? Nós não queremos ter relacionamento com ninguém. Só eu e Deus. Isso é desculpa, tá, gente? Tem iniquidade aí. Por isso que as coisas não acontecem, sim. Tem medo. Temos que ter relacionamento no corpo de Cristo e mostrar, não sempre precisa confessar, às vezes a cara mostra se a gente está quebrantado ou não. A cara mostra se a gente está escondendo o pecado ou não. Né? A gente se esconde. Nem vai para a igreja. A gente evita ir para a igreja muitas vezes, por quê? A culpa. Não, a culpa do outro não, é nossa. É a nossa iniquidade, tá? Não existe desculpa para não buscar Deus, tá? Existe. É mais fácil dizer, não, que a minha iniquidade não está deixando eu ir para a igreja. Aí sim, aí é mais sincero. É mais honesto. E orai uns pelos outros. A oração pode muito, tá? Para que sareis. É o único jeito. Para ser sarado ou perdoado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu vou repetir agora, tá bom? Então tenha com quem confessar, tenha com quem conversar. Ou aceite ser corrigido. Às vezes, eu já testei isso, hein? Eu fiz uns testes de correção. Você tem um problema assim. A pessoa vira a cara, nunca mais vai querer ver a pessoa não quer mais ver minha cara porque eu mexi no ponto fraco. Não que tenha ódio, mas fugiu. Né? E uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa estava mentindo para mim, sabe?
Eu falei assim, do jeito que eu estou conversando para vocês, tá? Eu disse, você está mentindo para mim, né? Ainda bem que ela reconheceu, eu estou mentindo. Aí ela não conseguia mais ir para a igreja. Era mais fácil a pessoa reconhecer, dizendo, oh Deus, me perdoe, eu sou mentiroso. Ele mentia, ela ou ele, mentia para todo mundo. Mas o dia que foi descoberto, no sentido, estava na cara, tá, gente? Mas só o fato de eu comentar, você está mentindo, a pessoa sente dor, mas aquilo lá, ela precisa dar continuidade ao tratamento e não fugir. Tá? Então aceite o relacionamento, aceite as pessoas que pode até errar, mas que te corrigem. Não vou falar com tal pessoa que ele enxerga e me corrige. Ainda bem. É a chance que você tem de ser curado. Né? É a chance que você tem de ser tratado por Deus. Né? Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, não tem importância. Podemos ver coisas pornográficas à vontade, isso é natural. Meio cristão, tá? É natural. Poxa, gente, isso é um veneno, né? Esse tipo de conselho é venenoso, tá? Agora, se a pessoa disser assim, olha, é um pecado, você tem que vencer, porque isso daí pode estar moendo a Jesus Cristo. Essa colocação é mais correta, tá, gente? É mais dolorida, mas é mais correta. Puxa, essa iniquidade moe a Jesus Cristo, moe. Dói o coração de Jesus? Dói o coração de Jesus, tá? Isso faz com que arde o coração de Jesus. Primeira lição, gente, hoje, mais do que orar somente, aceite o tratamento de Deus, tá? Bom, em resumo, se você está junto com alguém, se você confia, claro, né? Se você tem liberdade de conversar com ela, pedir conselho, não diga do pecado dos outros, tá? Não se sinta vítima, não seja vitimista. Coitado de mim, sou injustiçado, Não, vamos falar das nossas iniquidades, tá? Onde eu errei, onde eu peco, tá? Hoje sou eu. Se você reconhecer, e se tivesse algum conhecido teu, um amigo teu, ou se você estiver do lado de alguém que você confia, abre o teu coração se quiser também, né? E se você sente no coração, ou que Deus te dê, levante conselheiros bons. Uma vez eu me reuni aí com 2 casais de pastores, né? Com a minha esposa junto e tal. E eu abri, olha, eu já pequei nisso, né? Em pensamento, né? E eu tive que confessar, né? Mas se eles falarem para alguém, bom, problema, eu vou fazer o quê? Uma vez eu confessei também umas coisas para um outro, só que eu não sabia que ele era tão fofoqueiro. É fofoqueiro a beça, mentiroso ainda. E espalhou. A paciência, gente, eu fiz minha parte, pelo menos Deus me perdoou. Porque a oração feita por um justo, depois peça a oração para ele, ou para eles, que Deus dê para vocês. E essas pessoas, esses 2 casais que oraram por mim, eu sei que são pessoas que oram por mim, né? Tem pessoas que oram por mim. E a oração feita por um justo pode muito, né? Pode te livrar de uma fria, pode te livrar de perder o ministério, pode te livrar de perder um casamento, tá? E orai uns pelos outros para que sareis, né? Seja também instrumento de oração. Aceite a correção, peça a oração, que tem alguém orando por você, pede para alguém. Eu sei que tem gente que ora por mim todo dia, graças a Deus. E graças a Deus, né? Tem gente que eu sei que tem gente que ora.
E se você não tem, pede. Pede para alguém que tem um coração que ora mesmo, que você confia, tá? Tem que ter gente orando por mim e por você, tá? Essencial. Sozinho não dá não, gente. Sozinho eu não ia conseguir, não. Só estou de pé porque muita gente acha que ora por mim. E outra, aceite a correção, tá? Se eu for me aconselhar com você, então você vai falar na cara, depende, tá? Se Deus me mostrar, e se você não ficar ofendido, eu falo, tá? Alguns, eu pensei que não iam se ofender, se ofenderam, infelizmente, tá? Não havendo sábia direção ou conselho, a pessoa vai cair. Então não vai se aconselhar com qualquer um, tá? Mas na multidão de conselheiros bons, alguns vão dizer, faz isso, outros vai fazer uma outra atitude, mas na multidão de conselheiros há segurança, tá? Se aconselhe com homens e mulheres de Deus, tá? Então hoje, oração sempre, pede para alguém orar por você. Se você está sozinho, se você tem alguém para ligar, liga. É uma oração de 5 minutos, que seja um intercessor, né? Eu creio que Deus vai levantar muita gente, muitos intercessores, porque está essa turma que ora um pelo outro, é bênção. Então eu creio que são tempos que Deus vai levantar muitas pessoas que oram. E essas orações vão ter efeito de sarar doenças, vão sarar casamentos, vão sarar finanças, tá? Os intercessores são importantes, tá? E outra, que você saiba com quem se aconselhar. Não vai se aconselhar com aquele que vai levantar teu ego, tá? Mas se aconselhe com aquele que vai te dar uma direção boa. Sabe a direção. Não tem direção que é uma droga, tá, gente? Você vai se afundar, com certeza, tá? Tá? Oração, pede oração para alguém, tá? E oração feita por um justo pode muito, tá? E você também, que é bênção, eu tenho as minhas iniquidades, creio que eu tenho que deixar o morto no caixão, tá? Às vezes ele quer aparecer e a gente tem que ficar amarrando o morto, né? E eu vou continuar orando pelos outros também, porque isso o versículo diz. E tenha bons conselheiros, tá bom? Que Deus te abençoe e Deus há de te curar, mas trata na iniquidade, tá? É mais duro, é duro. Isso vai durar até quando? Até Jesus voltar, tá? Até Jesus voltar. Não fique tratando só quando é recém-convertido, não. É sempre, até o último dia da vida, sempre tratando e deixando morto a iniquidade. As nossas iniquidades doem o corpo de Cristo, faz doer o corpo de Cristo, machuca o corpo de Cristo, machuca a cabeça, tá? Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.